Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, host aqui do Chave Mestra Podcast. Você com certeza já conhece a gente, né? Já está acompanhando a gente? Porque eu sempre estou aqui em entrevista, em formato de bate-papo com diversos escritores da nossa editora, que para mim sempre é uma honra, sempre falo isso por aqui. Mas hoje em especial estou com a primeira entrevistada minha deste livro que acabou de sair, que vai ser lançado hoje. Por isso que eu quero ser breve aqui na apresentação, para já mostrar para vocês, olha só que lindo que ficou o nosso novo livro, mais novo bebê aqui da editora Chave Mestra. Somos Isabéis, mulheres que geram. E esse livro não só está lindo, mas está impactante, com diversas histórias de vida, pessoais e também histórias de fé, histórias de desafios alcançados e também desafios que ainda serão alcançados, porque ainda existe muito resiliência, muito propósito, muita caminhada. Então, ó, tem muita história aqui, porque eu não posso nem falar muito, senão eu dou spoiler. Eu quero hoje falar com ela, que a gente já convidou e que bom que ela aceitou estar com a gente, no capítulo 15, ela que fala sobre o título O que o céu nos faz gerar, coloca fim em todas as afrontas. E ela vai explicar tudo isso pra gente. Eu estou agora aqui com a pastora Josiane Faria. Tudo bom, pastora? Tudo bem, a paz, tudo Tudo bem. Estamos bom. aqui, estamos felizes de estar aqui neste dia, né? Muito feliz também de te conhecer, Que muito linda, bom. Muito né? obrigada. Ó, tá vendo, É José? isso, é um momento muito especial mesmo. Estamos assim com o coração a mil, Ah, expectativa. que bom. Com esse livro ficou lindo, né? Está Ficou. lindo cada autora, né? Ali o nosso relacionamento muito bom. Então eu creio que vem muitas e muitas bênçãos por aí. Sim, com certeza. E antes da gente falar do capítulo, pastora, e eu falo aqui José, gente, para quem não conhece o José, é o José que faz a parte técnica aqui com a gente, ele que também tá sempre por aqui. E tá tudo certo aí, José? Então, tudo certo pra gente continuar aqui, ele que faz os cortes da câmera, das câmeras, a direção, então sempre tô mexendo ali com ele, vocês vão saber quem é. Mas antes da gente falar do capítulo, pastora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de como que foi o convite para ser nossa escritora. É o primeiro livro da pastora? Sim, é o primeiro Olha que livro. gostoso. É algo assim, foi algo muito lindo que aconteceu, né? Eu fui convidada, né, por uma das autoras que fez um dos livros, né, Forjadas, e para mim foi algo assim maravilhoso. E eu tô vivendo assim, Débora, o versículo que está lá em Efésios 3:20, aonde diz que o Senhor faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E foi isso que aconteceu, né, veio num momento muito especial da minha vida, né, esse ano é um ano, assim, marcante na minha vida, né, na minha família, é um ano que eu e meu esposo comemora bodas de prata, e foi dia 23, Olha! agora, né, essa semana, e veio assim, como coroando, né, esse momento, o testemunho, né, das gestações, né, eu tenho 3 filhos, e cada um é um grande milagre. Então, escrever esse capítulo para mim foi, assim, Deus trazendo a grande fidelidade dele e aprovando, né, tudo aquilo que a gente viveu, né, tudo Ótimo. aquilo que a gente passou, né, cada luta, cada superação. Então é algo, assim, maravilhoso. Amém. E parabéns, né, pela comemoração Bodas de Prata. De prata, 25 anos. Oh, não é pra qualquer um não, bodas de prata. E o esposo que tá ali, pode falar? Que tá ali Pode, nos bastidores, ó, tá ali nos está ali. bastidores, gravando, dando as dicas ali: "Olha, fala isso, fala aquilo". Como é bom, né, Sim, né, é ter um essa um segurança, esse apoio, né, uma apoio. segurança, a gente, assim, é Deus em primeiro lugar, né, e a pessoa que está com a gente, o propósito que Deus une, né, para tudo aquilo que Ele tem na nossa vida, e é isso. A gente estava vindo, né, nossa vinda para cá, eu estava olhando ele assim e falava: "Senhor, obrigado, né, porque o Senhor cuida de cada detalhe, né, a pessoa que está do nosso lado, para também abraçar, né".
os propósitos de Sim. Deus, os sonhos, né. Vai junto com a gente nos sonhos e propósitos, na jornada, Sim, né. graças a Deus. E aí como é que foi? A senhora falou que é o primeiro livro, a senhora está em comemoração de ano de comemorações, Isso. de diversas conquistas e bênçãos, mas como foi depois que eu fiquei sabendo que foi a Cleide que falou com a Sim. senhora, né. Como é que Uhum. foi quando a Cleide entrou também em contato e falou: "Olha, vamos lá escrever, tá na hora agora de pôr tudo no papel"? Que a senhora pensou em escrever primeiro? Porque eu imagino que a senhora tenha quanto tempo aí como pastora? A gente já tá há uns 15 anos já. Pouquinho, né, bem pouquinho, viu gente. 15 anos eu imagino, não só de experiência de como pessoa, mas experiência na fé como pastora, então tinha muita coisa para trazer aqui, não é Sim, verdade? sim. Que a senhora pensou? Em quê? Que eu vou escrever? Que eu vou colocar aqui em poucas linhas de uma vida tão grande ali, né, de tantas experiências? Sim, esse título, né, ele veio, assim, a partir do momento que eu entendi o que eu ia gerar, tudo que eu estava gerando, né, não era só o meu sonho, o meu desejo, ou algo para tirar aquela vergonha que acontecia na minha vida, né. Porque quando eu me casei, eu demorei 8 anos para engravidar. E durante esse processo, né, foram muita, assim, muita tristeza, muita humilhação, porque a mulher passa por isso, né. E então veio esse título e quando eu conversei com a Cleide, né, aí eu disse para ela assim: "Olha, quando eu vi, você me passou o título do livro, eu chorei muito, Olha. porque eu falei: "Isabéis, né, mulheres que geram", era o meu sonho gerar. Eu via mulheres grávidas, né, na rua, eu falava: "Meu Deus, como será gerar, né, uma criança?". E o Senhor fez um milagre, né, na nossa vida. Depois de 8 anos, ele trouxe esse milagre que eu conto tudo aí no livro, né, como foi, vários exames que ali no processo fiz tratamento, não deu certo e houve um momento que eu parei e falei com Deus, né. Falei: "Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou ficar feliz, mas se o Senhor também não me der, eu vou anunciar a tua palavra incentivando as mulheres a gerar", né. Eu coloquei isso no meu coração, né, e eu conto no livro também que até o Senhor me deu uma canção, né, que eu também trabalho nessa área do louvor, né, da Ai, música, que da lindo. adoração, e eu falei: "Senhor, eu vou cantar esse louvor aonde eu for, mesmo que eu não tenha filhos". Aí eu já me emocionei. Ah, Já fiquei emocionada, porque foi um momento muito decisivo ali, né, quando eu falei para o Senhor, porque, assim, eu sou a quarta, né, de 3 5 filhos, né, um homem e 4 mulheres, e eu sou a quarta. A terceira, né, porque eu tenho a minha irmã mais velha que eu, a outra mais velha e uma mais nova. Então, ali todas já tinham filhos, né, e eu falei: "Só eu que não vou ter?". E eu coloquei diante do Senhor, né, "Se for a vontade dele será, se não, eu vou te servir e te adorar", né. Mas aí foi o momento que Deus falou, eh, para o meu esposo: "Coloque as mãos no ventre dela", né. E ó. declara a bênção, que ninguém mais vai orar por vocês. E ele fez essa oração e a partir de um mês, quando passou um mês, eu estava grávida, depois de Nossa, 8 anos. olha E só. então foi toda essa história nesse capítulo que eu trago, né, a minha história da primeira gravidez. Eu pedia um filho, Deus me deu 3. Né. Trago sobre isso, né, o gerar, o ventre, né, a primeira morada de todo ser humano, ali tudo que a criança, né, recebe ali. E eu falo, eu gerei meu primeiro filho e ele gerou os irmãos, porque ele foi falando, né: "Mãe, eu quero outro irmão", e eu falava para ele: "Filho, a mamãe não engravida", né, porque eu fui diagnosticada Uhum. com ovários policísticos e num grau, assim, que era Mais avançado. esterilidade. É. Nossa. E, Uhum. os médicos falavam: "Vai fazer alguma coisa, tranquiliza sua mente, Hum. porque é mais difícil para você". Quer dizer, eles já Mas estavam não cortando a senhora, mas, eles já estavam num caminho de
indicar para a senhora se conformar com Com aquilo, né? aquilo, isso. Mas aí, né, através da oração, a minha mãe, né, hoje ela já está com Deus, né, Maria Rosa Gabriel, né, uma linda de oração. A vida toda eu vendo ela ali, sabe, aí eu vou chorar de novo. De Fique à joelhos, vontade, que a senhora está no eh, podcast das filhas. orando, né, e ela sempre ensinou pra gente orar. E foi, assim, esses momentos, né, da gente orar, interceder, apresentar as causas diante do Senhor. E foi assim que nós apresentamos essa causa, né, depois de 8 anos, e o Senhor então nos deu, né, esse milagre, depois de vários testes, frustrações, né, e a gente é muito também apontado, né, pelas pessoas, porque, Hum. né, chegar até um ponto que as pessoas falavam: "Será que vocês 2 dá certo mesmo? Né, será que não é melhor separar?". E eu cheguei a dizer para ele, sabe, eu falei: "Se você quiser seguir sua vida e eu vou seguir a minha, porque eu não sei se eu vou não vou ter filho". E ele falou não, ele pegou a causa, né, nós 2 juntos. E hoje nós temos aí nosso filho, ele fez 17 anos, né, vai fazer 18, tem o outro de 12, né, é o Isaac com 17, o Nicolas com 12, e veio para coroar a Isadora, uma menina, né, ela Uhum. fez 6 anos. Olha só. Nem imaginava nunca. Então, por isso o título, né, o que o Que o Senhor nos céu faz gerar, o céu nos faz gerar, coloca coloque fim fim em a todas todas as as afrontas, afrontas. porque foi muito grande a afronta, sabe, era muita dor, choro, às vezes eu virava noites chorando, né. Então é tudo isso que eu trago nesse livro. E quando a senhora fala de afronta, talvez para quem está vendo a gente e que não passa por isso, e que não tem esse desejo de ser um pai e uma mãe, porque também tem homens que têm um desejo às vezes maior do que a mulher, né, de Sim, ser um pai, de ter uma família e tem da mãe. Para quem não passa por isso, geralmente não tem essa dimensão. sim, Mas quem tem o desejo e que sente isso na pele, como a senhora passou, enfrenta não só essa questão, como a senhora falou, consigo mesmo, de puxa, sim, eu não consigo, mas com a sociedade, com a cobrança, como a senhora disse, as afrontas são grandes por parte tanto da medicina, sim. que, que diz que não é possível, por parte dos amigos e das amigas que têm seus filhos, por Sim, parte do não, desiste, até da fé da gente ser abalada. Não, eu acho sim, melhor você se conformar, porque talvez não é para você ser mãe, nem ele ser pai. Então, as afrontas elas vieram de diversos lados, né, pastora, nesse sim. tempo, nesses 8 anos? Vieram de todas as formas. E como eu servia no altar, né, nesse momento eu servia como auxiliar, né, a gente ainda Uhum. não pastoreava. Então era, assim, uma grande cobrança, né, tipo, você faz, ora pelas pessoas, mas na E sua vida você não acontece, né. Então, essas afrontas era, assim, muito dolorido, né, que gera traumas, feridas, né, abrem feridas, mas a oração, como eu disse, né, a oração ela vem para nos ajudar a vencer isso, que foi mesmo, assim, através da oração, da intercessão, palavras, né, ali igual eu falei, né, da minha mãe, meu pai, né, que sempre estavam ali dando esse auxílio para a gente. dando esse auxílio. Uhum. Então Uhum. é esta mensagem aí que eu trago nesse livro e eu vi claramente, né, que a oração ela trouxe do céu, que é a frase também, né, que eu trago, ela Sim. trouxe do céu aquilo que a terra necessita, porque o meu filho ele é do altar, né, o Uhum. meu filho mais velho, ele é levita, ele ministra na casa do Senhor, então era como foi com Ana, né. Ana, ela pediu Samuel que veio e Deus queria um profeta, né, ela queria um filho e Deus queria um profeta, então ligou o sonho de Deus, né, E ela e entendeu, né. aconteceu. E foi isso que eu entendi também na minha vida, né, como Isabel, como Maria, que gerou os sonhos de Deus.
E como que é porque a senhora falou, agora eu quero saber, como que foi essa questão da música que a senhora falou? A senhora quando engravidou e pensou numa música ou foi antes? Que a senhora Foi falou agora há pouco, que eu antes. já quero saber até como é que é a música já. Ah, Tem que cantar, né, José? Tem que ai meu louvar aqui, a gente tá Deus. falando, quem sabe sai alguma coisa. Gente, eu tô tentando. Quando foi isso, pastora? Então, foi durante esse processo, né, que eu orava, pedia para o Senhor, e era sempre assim, eu acho que todas que passa por um processo assim, todo momento alguém fica grávida, é sempre a gente que sabe. Parece que vem para poder te ferir, te entrar ali no seu coração, né. E ali um dia eu estava no trabalho, e estava ali orando, falando com Deus, e fui ler a Bíblia, abri a Bíblia e vi o momento que Ana, após ela receber a bênção, né, ela faz um salmodiado ao Senhor, ela exalta o Senhor, né, cantando ali, dizendo que ele é maravilhoso, ele é poderoso, que ela estava grata, né, por aquilo que ele estava fazendo na vida dela, depois que ela entendeu, né. Então, aí até o começo, né, você pediu pra cantar, que Vamos fala lá. assim, ó: "Deus, teu nome é tremendo, Deus, não há outro além de ti. Deus, tu és soberano, és digno, digno do louvor". Aí tem um refrão que diz, não sei se é agora de manhã, né, minha voz é mas Gente, vamos. imagine se tivesse à tarde. Maravilhoso, Senhor dos senhores, Deus tremendo, príncipe da paz, és Deus do impossível, autor da criação, és digno de adoração. Oh, Porque amém, ele que fez o lindo! impossível, né, o impossível Muito na vida lindo. dela e fez o impossível na minha vida, pondo por terra todas essas Exato, afrontas, né, e eu sim. pude sorrir, me alegrar E chorar hoje, e viu, porque eu já chorar, tô né, tô até olha, com o tá com lencinho. o lencinho ali, a pastora, porque é muita emoção hoje, viu. Sim, Pastora, e aí, eu sei que o principal aqui da história e de muitas mulheres, se não for a maioria, é essa, sobre o gerar, né, do próprio gerar, de como elas fizeram isso, não só de outras mulheres, mas depois disso, depois que a senhora fez todo esse passou por todo esse processo e superou todos esses desafios e teve os filhos, como que foi depois? Porque a senhora falou que tinha muitas mulheres que engravidavam e que chegava até a pastora, né. sim. E como é que foi depois? Começaram a chegar também, Deus foi trazendo para a senhora mulheres que queriam engravidar e também não podiam, para a senhora orar? Sim, isso tem acontecido muito, né, desde então, da época e agora com esse momento do livro, até eu cheguei a fazer, né, na minha igreja, um trabalho, né, eu fiz e eu orei e ungi o ventre das mulheres. E até eu vim com essas notícias de milagre, né, 2 mulheres da Olha igreja, só. né, uma que fazia já acho que mais de 20 anos que queria engravidar. E a mãe veio, eu nem ela não foi no dia do culto, mas a mãe eu orei pela mãe, representando ela, né, que ela mora em outra cidade, e quando foi semana passada eu recebi a notícia que ela está grávida. E Olha. como ela não identificava fácil, assim, né, a gravidez, ela já está de 4 meses. Meu Deus! Já está de 4 meses, já viu o bebê, já fez ultrassom e veio falar, né: "Eu sabia que o Senhor ia fazer, porque Deus fez na vida da senhora". Então isso transforma, né, o Senhor gera isso no coração das pessoas, né. E Sim, esse o milagre, né, a certeza, a fé, né, através do que Ele faz. Por isso que, eh, tudo que acontece não é só sobre nós, né. exato. É sobre as pessoas que vão ser alcançadas através de nós, né, tudo isso. E isso eu entendi, hoje eu entendi com muita clareza,
No momento, Débora, que a gente passa, às vezes a gente não entende. Tudo aquilo é tão forte, né? A tristeza, a vergonha, e você não entende. Mas ali, agora, vindo o livro, tudo, né? Eu fui entender, eu falei, Senhor, né? E passei a orar e agradecer, né? O Senhor por tudo, pelas pessoas que um dia trouxe palavras, às vezes que eu me senti triste, me senti humilhada, porque eu entendi que tudo aquilo fez parte do plano do Senhor para hoje eu estar aqui, Ótimo, onde sim. eu nunca imaginei, né? Nunca imaginava estar aqui, né? Fazendo um podcast, fazendo parte de um livro, né? Como eu disse, né? Em Efésios 13:20, Deus faz muito mais do que a gente pede, que a gente espera, né? Exato. Conhecendo vocês. Então é algo assim, tudo é o propósito de Deus para que a gente chegue aonde Ele quer, né? E também da senhora se colocar, né, porque a gente fala muito aqui sobre obediência em diversas Sim, entrevistas que eu tenho aqui com as senhoras pastoras, que falam muito e trazem muito sobre isso que é fé, que o obedecer não é tão simples assim, né, não. porque as pessoas veem a gente e falam assim: "Ah, mas deve ter sido fácil", porque não, a luta é grande, mas quando existe a obediência, mesmo que a senhora lá atrás não sabia por que estava passando por tudo isso, conforme a senhora obedeceu, a senhora se colocou ali diante de Deus: "Olha, eu não sei o que está acontecendo, né, mas Isso. eu sei que vai servir não só para mim, mas para a vida de diversas outras mulheres e diversas famílias que vão, eh, também ser abençoadas com a história da senhora, também ser Sim, abençoada com os filhos da senhora que estão aí, sim, porque não é só a vida da senhora, são dos 3 filhos, os a vida do 3. esposo, a vida de todo mundo que é impactado com a nossa história. Não é Sim, verdade? É um impacto que gera a partir da obediência que a sim. senhora teve, né. E a gente entende que a gente gera, né, os filhos biológicos, mas também gera os sonhos, né. E com esse livro, cada autora também, né, a gente você perguntou, né, se a gente tinha essa Esse conexão no contato, né. grupo, e a gente tem, assim, compartilhado, né, cada uma, esse entendimento do gerar, né, o gerar os sonhos, o gerar, conquistas, realizações, né, não só nossa, mas das pessoas que estão próximas, e a gente também, né, incentivar as pessoas a estar gerando, a se permitir gerar, né, alegria, aquele entusiasmo, né, de uma realização. Às vezes mulheres que já perderam a esperança, né, de ter uma nova profissão, né, como, hoje também, né, que eu sou terapeuta, né, especialista na área, Sim. né, da saúde da mulher, emocional, a gente vê muitos casos assim, mulheres com muito potencial, mas que não se permitiram gerar aquele o sonho delas, não o filho biológico. Às vezes tem já o filho, né, como você disse, às vezes para uma Uhum. pessoa que já tem, né, olha para essa história e fala: "Mas, isso para mim não é tanto, porque eu já tenho filho". Mas às vezes ela precisa gerar uma bênção financeira, né, na saúde, Muito né, bem. o profissional. Então, aprender isso, né, gerar essa unção. E o principal, né, que eu toco e falo, a oração, né, estar ali buscando estar em oração, em contato com aquele que nos criou, que nos faz gerar, né, que é o nosso Sim. Deus através da oração. A senhora tocou num ponto bem interessante e eu quero que até a gente para explorar um pouquinho mais falando disso, porque eu achei muito bom essa associação do gerar de mulheres que não se permitem, ou homens até, porque a gente está falando de gerar de outros sentidos, mas de pessoas que não se permitem gerar nesses outras áreas da vida, que a vida é um todo, mas são diversas áreas, né, das finanças, não se colocam à disposição dos seus dons, tem dons Isso. e habilidades, mas não vai atrás daquele sonho, daquela realização, ou não vai à frente, como a gente diz, né. Uhum. E por que que eu tô falando isso? Porque a pastora Josiane Faria, ela não é só pastora, que já a gente fala aqui que é uma honra quando a gente recebe pastores, porque a gente aprende muito e a gente também é abençoado aqui automaticamente,
mas não só pastora e nossa escritora, mas como ela disse, ela é terapeuta, especialista no universo emocional feminino e mentora de mulheres. E quando a senhora fala nesse campo da terapia, a senhora então vê muitas mulheres fazendo isso? De não gerar em diversos outros sentidos da vida? Não só como mãe, mas também não se permitir nesses outros aspectos? "Ah, eu não posso ser uma empreendedora", ou "Eu não posso ser curada, porque eu acho que é isso mesmo que vai acontecer comigo". Como que a senhora vê como terapeuta também? Sim, a gente, encontra muito e trabalha vem até nós, né, mulheres assim, né, que já perderam ali o entusiasmo, né, de ser uma profissional, de olhar a capacidade que ela tem, né, de desenvolver esse trabalho, porque às vezes estão feridas, né, numa área, foi ferida, ali carregam traumas e se sentem incapazes, né. Eu falo assim por mim, que assim, ao chegar nesse trabalho, né, da terapia hoje, do universo feminino, eu entendi, né, que a mulher precisa ser muito trabalhada nessa área, porque a terapia que eu trabalho, ela aborda ali todo o ciclo da mulher, né. Então a mulher tem as fases do ciclo. Então tem fases que ela vai ficar mais ali, né, com a autoestima baixo, ela vai ficar mais reprimida, mas já tem a fase que ela vai cada fase do ciclo mesmo ali da mulher, né, porque nós somos Sim. mulheres cíclicas, né, e depois passa pela fase da mulher completa. Então nessas fases, nós temos que saber trabalhar um momento de abordar essa mulher e trazer para ela ali o momento de lançar a semente para que ela comece a germinar essa semente, que o momento de germinar é lindo, né. É o momento que a semente está ali dentro da terra, ela está parece que escondidinha, parece que não está acontecendo nada, mas ela está abrindo, ela está começando a criar raiz. Então a gente lança semente: "Olha, você precisa ser curada, você é capaz, né, dá o primeiro passo, você pode", né. Qual é o propósito, que você já passou na sua vida, né, porque muitas pessoas, Débora, também me abordam perguntando a respeito de propósito. Eita, tema que a E gente fala gosta de isso, falar. e fala sobre isso, né. Já tive várias perguntas. O que é propósito, né? Eu entendi na minha vida desta forma e é a forma que eu vou trazer, que eu vou explicar para você. Eu entendi igual a do meu capítulo que eu trouxe sobre a gravidez, sobre tudo que eu passei, eu entendi que esse era o meu propósito, de curar as mulheres nesta área, né. A pessoa que passa por um problema na vida, conjugal, na vida sentimental, quando ela supera aquilo, ela consegue ser curada naquilo, e as estratégias que ela usou, as armas, como ela conseguiu sair, aquilo se torna o propósito dela, né. E ela precisa passar isso. A gente usa até a palavra transbordar isso. Sim. Por quê? Porque ela vai transbordar na vida de alguém, e aquela pessoa também vai receber e vai transbordar. E quanto mais transborda, mais recebe. As pessoas precisam aprender também sobre isso. Quanto mais você entrega, Ótimo. mais você recebe, né, porque às vezes a pessoa retém, né, aquilo. E é a Então lei não da até pode da reter. semeadura, né, da Isso. gente também Quanto mais, semear. entrega. Então a gente vê sobre isso, né, essas mulheres que, assim, igual o trabalho que eu falei para você, né, do G12, que é um trabalho de mulheres, um discipulado que eu estou fazendo. O Senhor deu essa direção, veio direto do céu, né, germinar, gerar e guiar. Muitas mulheres estão sendo alcançadas e levantadas, né, ali na igreja onde eu trabalho, né, nós trabalhamos, eu e meu esposo, as mulheres estão, assim, mudando, né, mudando o padrão, o modo de falar, de vestir, Olha só. né, de pensar, porque tudo começa no nosso pensamento, né. Você pode aqui na sua mente, na nossa mente, nós podemos, pôr algo para frente, como nós podemos também parar algo, né. Antes de virar
palavras e antes de virar comportamentos. E ali eu tenho ficado muito feliz de ver mulheres assim, que têm mudado, sabe, que achavam que não tinha mais jeito. E estão mudando de jeito de falar, de vestir, né. Começou de mim, da minha vida, porque tudo primeiro é em nós, Sim, né. Olhar e falar: "Nossa, minha pastora mudou, né, mudou o jeito de vestir, mudou o jeito de falar, mudou o de cabelo". expressar, de tudo. É, o jeito de expressar, então eu também quero ser assim, né. E eu acredito que isso é maravilhoso, pastora, e até a gente falou nos bastidores aqui, gente, mas é legal até a pastora trazer. Foi com base em Romanos que a senhora falou, né, Romanos 12, é isso? Romanos 12:2, aonde fala, né, que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar-vos através da renovação do vosso entendimento, né, da renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós vemos essa palavra condicionada a isso, para me viver, Sim, para que eu viva a boa, sim, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso exatamente. buscar no Espírito Santo o renovo da minha mente. Não é estar sendo ali, né, seguindo o padrão do mundo, como vem, né, porque a gente sabe que tudo é meio ali, né, trazido para a sociedade e todo mundo começa a seguir daquela Exato, aquele forma. padrãozinho. E às vezes ser diferente, né, seguir a palavra, a gente vai, como se diz, você vai ter que enfrentar algumas afrontas. Exato, Mas como é o tema do livro, o exatamente. que o céu vai gerar em mim? Sim, Você entendeu? O que o céu me faz gerar, coloca fim às afrontas. Então exatamente. você já não vai se sentir mais ali, se você não for igual ao mundo, você não vai se sentir mal, mas você vai se sentir bem, Sim. porque você está no padrão do céu. Pastora Josiane Faria, a gente que tá quase encerrando nosso podcast aqui. Eu falei pra vocês que tem muita história. Se deixar, a gente vai aqui, viu, embora 4 horas de podcast, porque eu vou falar, quando eu tô aqui com as pastoras, a gente fala mesmo, porque é muito conteúdo, não é, É, pastora? É muita coisa que a gente palavra tem, de é Deus. palavra, é história de vida, enfim. Mas ela tá nesse projeto que eu quero que você acompanhe lá no Instagram da pastora. Como que eu vou saber, Débora, o Instagram da pastora? Vai aqui, ó, na descrição desse vídeo, você que está acompanhando a gente aqui no canal da Editora Chave Mestra, vai estar na descrição o Instagram da pastora. Eu vou falar, mas pode ser que às vezes mude o Instagram da pessoa quando você vê esse conteúdo, pode ver daqui 1 ano, 2 anos, então vai na descrição que tá lá, de repente já mudou, clica lá direitinho, mas por enquanto é Josiane underline Faria A. Tem um A a mais ali, tá? Josiane underline Faria A. Vai lá para você procurar saber desse projeto lindo que é o discipulado, que na verdade já não é mais um projeto, porque já saiu do papel. Então é o discipulado que ela faz com mulheres, que chama G12. Vai lá, entra no direct da pastora ou a equipe da pastora vai te responder para você saber mais, porque é um tema, pastora, para a gente também finalizar. Eu quero que a senhora fale um pouquinho pra gente, e quem quiser também adquirir o livro, não esqueça, pode também pedir diretamente para nossa escritora, tá? Os livros da editora Chave Mestra você pode adquirir com os escritores, então é só entrar também em contato lá no direct da pastora. Mas acho muito importante a gente finalizar falando, pastora, sobre a importância de cuidar das emoções. Por isso que para mim é uma honra e eu acho maravilhoso quando pastoras vêm aqui e falam que são terapeutas, porque antes se demonizava tudo, Sim, tudo era demônio, tudo era mal, tudo isso aqui, e a gente acaba pondo a responsabilidade, que na verdade é nossa, sim, para o mal. Não que o mal não seja mal, mas tem coisas que é como a senhora falou. Hoje elas falam diferente, se portam diferente porque mudou aqui. Então a sim. mentalidade tem que ser trabalhada, né? É importante esse trabalho que a senhora faz, não é, pastora? Sim, precisa muito, né, muito importante a autorresponsabilidade, né. Eu falo muito isso para elas. Não importa o como foi, né, a sua infância, aquilo que você viveu até então,
não importa, você vai zerar tudo, eu falo dessa forma. Você, não pode ficar a vida inteira dizendo, né, culpando, né, os pais, culpando, Exato. porque você é assim, porque você se comporta assim. Não, a autorresponsabilidade, ela te traz isso, você olhar para a sua história, a responsabilidade a partir de então, que você recebe conhecimento, é sua, né, é nossa, de começarmos então a quebrar aqueles padrões, né, porque se não quebrarmos, nós continuamos repetindo Exato. esses padrões, né, padrões de pensamentos, comportamentos, né, e a gente precisa sair. Se não faz mais sentido para a nossa vida, né, a gente precisa sair. Por quê? Porque quando uma mulher, ela trabalha para receber a cura, né, na vida dela, ela vai curar toda a geração que vai vir depois, né. Os filhos dela vão ser diferentes. Os pensamentos vão ser diferentes, eles vão ensinar diferente. Então tudo que a gente faz hoje, Débora, não é só sobre nós, é sobre aqueles que vão vir depois, Exato. né. E o que eu achei lindo também nesse trabalho do livro, né, e eu falei para o meu esposo, falei para o meu pai, né, eu estava até falando com ele antes do podcast, é que é a mensagem que vai ficar, né, eternizada ali, né, sobre, o gerar, sobre crer, sobre, a oração, né, saber que, se eu não tive na minha família algo, eu posso ser o primeiro, Ótimo. né, Encerrar a os ciclos, fazer a né? diferença, né. Encerrar os ciclos ruins e iniciar nova vida, né? Sim, e Ótimo. e e também ligado às emoções, né, que você pediu, né, pra gente estar falando, eu entendo, assim, hoje, a importância delas. Você pode ter todas as emoções, você tendo o equilíbrio, elas são necessárias, que também reprimir essas emoções, também é onde traz os traumas, né. Você sente elas, deixa elas ir embora e vive a sua vida. Por isso que na terapia, na saúde emocional da mulher, a gente trabalha isso, porque no ciclo, a mulher tem um momento que ela está Sim. muito nervosa, É. Os né. homens nem sabem qual é esse É, ciclo, né? é. Eles nem percebem. É ali as fases, que ela tá nervosa, que Sim. ela tá ali, que a fase da TPM, todas essas coisas. Então são geradas emoções através desses hormônios, né. Sim. E quando a mulher tem o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, o que que ela faz? A gente orienta, né, na terapia, ela ficar o quê? Nesses momentos ela ficar mais ali acolhida com ela mesma, né. E quando chegar o momento que ela tá mais, assim, disposta, aí sim, ela sai, ela se arruma, ela fica bonita, mas naquele momento que ela tá mais reprimida, é que ela não se condene, de às vezes querer ficar em casa Sim. sem passar um batom, mas Exatamente. no momento que ela sair daquela fase, saia para brilhar. Né. Ótimo, gostei Eu disso. sempre digo assim: "Se não for para sair de casa para brilhar, eu nem saio", Ai, amei. né. Então saia bonita, por quê? Porque tem outras mulheres te observando. Sim, E as mulheres unidas faz toda a diferença, isso também que eu trabalho nesse discipulado. ótimo, Juntas, unidas, nós fazemos a diferença, não existe competição. com certeza. Tá acabando nosso tempo, mas eu quero que a pastora deixe aqui na câmera da senhora uma chave importante, porque já que é o podcast da editora, então a gente sempre fala para os escritores ao final, deixar uma chave importante para as pessoas que estão vendo a gente, que é um recado importante para abrir uma porta que de repente está fechada para essa pessoa que está assistindo a senhora. Qual é a principal chave que a senhora deixa hoje aqui? Qual o recado principal? É algo assim que tem vindo muito na minha mente nesses últimos dias, é sobre eu falei do pensamento, né. Pensar é de graça, mas não pensar custa caro. Hum, Então, tudo que está sendo trazido nesse livro é algo que vai ajudar você a edificar seus pensamentos em Deus, a oração, você trazer para você pensamentos bons, porque tudo
antes de ser feito, é pensado. Esse livro foi pensado especialmente para edificar a sua vida, com essas mensagens poderosas de cada autora que vai te impactar, vai impactar a sua vida. Então, você pense e adquira o seu livro para você ser edificado cada dia mais na palavra do Senhor e na oração. Amém? Ótimo, amém, pastora. Eu quero muito agradecer a presença da pastora aqui e volte mais vezes. A pastora está em que Eu que região do agradeço. país? Que região que a senhora está? Que estado? Estado de São Ah, Paulo. São Eu Paulo moro isso, eu sou mesmo? da cidade de Franca. Ah, então a senhora esteja aqui mais vezes, viu? Porque tá pertinho daqui da gente. Porque eu achei que a senhora estava vindo de fora, já ia falar para a senhora vir daqui mais um tempo. Não, já pode voltar. Sinta-se convidada para voltar aqui, tomar um café com a gente, nem que Eu que for um abraço, um agradeço. Fui muito bem bate-papo. Ah, recebida, amei, me que senti em bom. casa. Que bom que a senhora gostou e a gente também tem esse propósito de deixá-las muito à vontade e que bom que a senhora se sentiu assim. E quero também, antes de me despedir aqui, já agradeci a pastora, mas quero que você, não esqueça, hein? Somos Isabéis, mulheres que geram. Quer adquirir o seu livro? Entre em contato com a pastora no Instagram, já passei aqui para vocês, tá lá na descrição. Não esquece não só de adquirir para você, mas para dar de presente para alguma mulher que de repente tem essa dificuldade em gerar e não sabe por quê. Por aqui tem diversas histórias além da pastora que vai com certeza despertar isso que está dentro desta mulher, despertar não só a fé, mas tudo aquilo que Deus quer para ela. Porque quando você tem um desejo dentro de você, muitas vezes, na maior parte, é Deus quem está colocando. E se você deixar isso morrer aí não tem como ser realizado. Então, adquira seu livro, coloque aí para uma outra pessoa, para uma outra vida, que eu falo que não é sobre. Por isso que eu falei aqui e eu sempre trago muito nos lançamentos. Não é sobre venda, é sobre vida. Então, que a gente possa levar muita vida para as pessoas, né? Obrigada, viu, Amém, pastora? amém. Eu que Que Deus abençoe a agradeço, muito senhora muito grata e pelo obrigada, viu? carinho, viu? Linda, maravilhosa. Muito obrigada. Já tô me achando aqui, viu? Já vou encerrar esse podcast aqui me achando. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigada, José. Obrigada ao esposo também que tá aqui nos bastidores. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.